Bom, estamos começando aqui um debate relevante pelo tema e pelos participantes. Quer dizer, o Banco Central começou com um conjunto de medidas de apoio ao mercado financeiro, que tem provocado uma controvérsia grande. Você tem, de um lado, a dificuldade, o risco aí de uma crise financeira que tem que ser preservada, e, de outro, você tem a questão da isonomia entre os diversos setores. Então, para esse debate, nós chamamos 3 pesos pesados aqui. A Mônica de Bolle, lá do Instituto Peterson dos Estados Unidos, que tem sido uma voz relevante aí de bom senso. O Fernando Nogueira da Costa, do Instituto de Economia da Unicamp, que os leitores do GGN já acostumaram a ver com uma visão muito apurada aí de mundo real, de racionalidade de mercado, e o Gabriel Galipo, do Banco Fator, aí, que tem uma formação que vai além do mercado, uma formação histórica e econômica também. Então, acho que o primeiro ponto para a gente tentar discutir é o seguinte: qual é o risco efetivo de uma crise financeira se não houver esse apoio do Banco Central, e como que tem que ser esse apoio? Eu começo com a Mônica, então. Mônica. Opa, obrigada, Nassif, obrigada, Fernando, obrigada, Gabriel, é um prazer estar aqui com todos vocês. O risco é real, porque, como a gente está vendo, a maneira como essa crise ela chegou, né, porque ela já chegou, ela chega na forma de uma parada súbita da economia, né? As coisas todas param de funcionar. As empresas param de funcionar, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, nos lugares onde as quarentenas estão sendo observadas com mais rigor, isso daí, de fato, tem um efeito imediato na economia e, portanto, assim, os fluxos normais da economia começam a entrar em estado de paralisação, né? Portanto, existe um risco concreto de você ter nesse meio dessa parada súbita, de você ter uma crise financeira, uma crise bancária, que seria uma coisa completamente catastrófica na situação atual que a gente está vivendo. Porque lembrando que crises bancárias passam a ser aquelas situações em que, no limite, as pessoas não têm acesso aos seus depósitos. Então, imagina se a gente chegar numa situação como essa. Então, parte do que está sendo feito e parte do que está sendo proposto, inclusive na proposta de emenda constitucional para dar maior poder ao Banco Central, tem como objetivo impedir, ou pelo menos tornar o país um pouco mais resistente e capaz de absorver a situação da parada súbita, a fim de não gerar ou diminuir muito o risco de uma crise financeira. Esse é o ponto básico. A proposta para que se faça isso tem algumas, mas a que está gerando maior controvérsia é a de permitir que o Banco Central compre as carteiras de títulos privados dos bancos. Isso daí, só para lembrar, está sendo feito em muitos lugares do mundo. Está sendo feito aqui nos Estados Unidos pelo Banco Central Americano, pelo Fed, está sendo feito no Reino Unido, está sendo feito na Europa. O mais importante dessa discussão, eu acho, é a gente pensar em quais são as contrapartidas que você vai exigir dos bancos para que esse programa seja um programa que, de um lado, de fato, previna contra uma crise financeira, mas, de outro, não acabe gerando uma redistribuição perversa dos recursos públicos. Então, tudo que a gente não quer é que a compra de carteira dos bancos, por exemplo, acabe levando a dinheiro público na mão de acionista de banco. A gente não pode ter isso. Então, eu tenho pensado assim, a gente pode colocar isso aqui em discussão com todo mundo, em 3 vias, em 3 tipos de contrapartida para você evitar que isso aconteça. Uma delas é suspender o pagamento de dividendos. Aqueles bancos que vão ser beneficiados por esse programa ficam impedidos de pagar dividendos aos seus acionistas durante a vigência do programa, número 1. Número 2, que é uma coisa que já se fez no Reino Unido até, é você suspender pagamento de bônus. Então, para que os bancos não saiam pagando esses bônus exorbitantes que, no fim das contas, vão estar vindo de cofres públicos, né? Na medida em que eles recebam o benefício da compra de carteira. E uma terceira, e talvez mais uma terceira contrapartida talvez mais controvertida, mas eu acho que justa, seria para aquelas instituições que vão ser mais beneficiadas por compra de carteira, algum tipo de contrapartida que reverta ou que converta as ações, que dilua os acionistas privados
em favor do Estado, ou seja, que o Estado acabe no final tendo algum tipo de participação acionária nos bancos que venham a ser mais beneficiados por esse programa. Muito bom. Eu queria que o Gabriel, com o seu experiência de mercado, analisasse aí, Gabriel, como que você está vendo, digamos, os riscos do sistema. Essa questão específica do fundo para adquirir letras financeiras e essa questão da compra de debêntures também. Como é que, se fizer isso, o que acontece? Se não fizer, o que pode acontecer? Fechado, Nassif. Agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar podendo participar desse debate aqui. Queria começar dizendo que eu tenho acompanhado bastante as manifestações da Mônica. Eu estou quase aqui movendo uma ação para a gente mudar a Constituição para ter eleição direta para ministro da Fazenda. A gente elege a Mônica para ministro da Fazenda, ela indica o presidente da República da confiança dela, que ela achar. De tanto que eu tenho gostado das opiniões que a Mônica tem emitido. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem ido muito nessa linha do que ela acabou de comentar. O próprio Banco Central já soltou uma circular restringindo para os bancos as distribuições de dividendos e pagamentos de bônus justamente nisso. O Banco Central está atento às demandas por liquidez, está olhando isso em cima dos bancos e está monitorando de maneira mais do que diária até as necessidades de liquidez em cima disso. A preocupação que a gente tem são duas. Uma primeira neste primeiro momento, quem sofreu mais são aqueles agentes do mercado financeiro que estavam expostos a papéis que sofrem aquilo que a gente chama de marcação a mercado. Aqui eu vou tentar não ser muito hermético, mas esses papéis que são negociados dia a dia na bolsa, em ambientes de bolsa, eles têm uma precificação diária a cada negociação que acontece, aliás, menor do que diária, a cada negociação que acontece, ele sofre uma reprecificação. Então, fundos e bancos que tinham em seu balanço uma exposição grande a papéis que sofrem marcação a mercado, esses já sofreram boa parte do efeito da crise. A crise já bateu neles, isso desvalorizou o valor desses papéis, sejam títulos de dívida, sejam equity, sejam ações de empresas, e isso tanto fundos quanto bancos que têm essa exposição já sofreram com isso em grande medida, né? E ao sofrer com isso, o que acaba acontecendo é que essa marcação a mercado reduziu o patrimônio deles, né? reduz o próprio balanço, e aí começam a sofrer desenquadramentos. O que são esses desenquadramentos? As exposições que esses bancos tinham a risco com um patrimônio menor, porque esses papéis perderam valor, são ampliadas. A percepção do Banco Central, dos reguladores em geral, de que ele está uma exposição maior para um patrimônio menor, não porque ele assumiu novas posições de risco, mas porque o patrimônio reduziu perante a exposição de risco que ele tinha. E aí o problema que a gente passa a ter é de criar uma política, uma ação procíclica, ou seja, você forçar os bancos a se reenquadrarem, vai ser eles serem forçados a vender esses papéis ou irem para cima das empresas que estão passando por dificuldade. E se a gente for para cima das empresas que estão passando dificuldade agora, obviamente eu vou criar uma profecia que se autocumpre, porque a empresa não vai ter liquidez para fazer frente ao atendimento de covenants, indicadores que ela tinha ali, e ela vai provavelmente entrar em RJ, vai entrar em algum processo de inadimplência, né? Então, esse é um ambiente de preocupação. Um segundo ambiente de preocupação são aqueles bancos que são bancos que têm menos exposições a papéis marcados a mercado, né? A títulos de valores imobiliários, ou sejam, ações, e que estão carregando posições de crédito efetivamente mais tradicional. Esses ainda não apareceram nas posições de patrimônio e balanço deles, a situação que eles vão sofrer, porque essas empresas vão começar a não conseguir honrar seus compromissos, vão começar processos de provisões no balanço desses bancos, que vão bater em resultado e, por fim, vão bater em patrimônio. Por isso que eu acho muito importante essa política de permitir que que o Banco Central passe a comprar esses ativos, né? Para conseguir dar um fôlego tanto para os bancos quanto para as empresas, porque senão você vai começar numa espiral negativa, onde os bancos se veem obrigados a ir para cima dessas empresas e as empresas não vão conseguir honrar e a gente começa essa espiral muito ruim. Mas ainda assim, eu queria dizer que esta política por si só me parece insuficiente. Tem muita gente dizendo, foi zerado tributação agora sobre crédito. Imaginar que a gente vai ter uma demanda agora por crédito que vai ter condição de retomar a atividade ou sustentar um patamar mínimo de renda na economia ou de atividade econômica, me parece pouco real, pouco provável, né? Eu cheguei a comentar em outras oportunidades, começando até com você, Nassif, assim, desta vez,
pelo grau de complexidade que a gente está gerando e pela ruptura, pela velocidade que a gente estopa a economia e para a economia em função dessa pandemia, associado ao fato de que a gente já vinha num processo de uma economia que vinha muito machucada, e além de machucada com capacidade ociosa, você ter 40% da economia na informalidade, você não consegue irrigar este pedaço da economia com um sistema tradicional, onde antes as empresas se socorriam de bancos e os bancos se socorriam de uma instância do governo se precisassem numa situação extrema de caixa. Tem 40% da economia que não é irrigada nesse sistema convencional mais. E aí é que está a grande dificuldade de pensar uma coisa nova e diferente. Eu sei que já existem debates há muito tempo sobre esses temas, mas desta vez me parece que não vai ser suficiente estatizar o passivo dos bancos ou das empresas. Desta vez vai ter que pensar uma maneira de estatizar a renda das pessoas, para se conseguir garantir uma rede mínima de sustentação para segurar a renda da economia e evitar este processo que a Mônica anunciou como possível, aí, de você ter uma quebradeira mesmo, que vai afetar empresas, bancos e em geral. Né? Quando se fala em estatizar, é ampliação da renda mínima aí, e ampliação da renda estatal aí para os desassistidos, aí, desempregados. Eu estou falando que a política monetária é necessária agora para dar liquidez, tanto para empresas quanto para bancos, mas ela é, obviamente, não suficiente para a gente conseguir segurar. A gente precisa de uma política fiscal de transferência de renda efetiva para conseguir segurar a renda. Fernando, um ponto relevante é o seguinte: o Banco Central injetou essa baita dinheirama aí com flexibilização de compulsório, e esse dinheiro, obviamente, está empossado porque ninguém quer correr o risco aí de empréstimo. Como que você acha que o Banco Central deveria se comportar em relação a essa questão do crédito e da liquidez? Boa tarde, Mônica, boa tarde, Gabriel. Eu agradeço esse debate. Se você me permite, eu quero falar duas coisas antes de responder diretamente a sua pergunta. Primeiro, se vocês me permitem, eu quero fazer uma homenagem ao meu professor, orientador, mentor, Wilson Cano, que faleceu anteontem, e é uma perda muito grande, é um desomentista, então eu rendo aqui minhas homenagens, estamos todos muito comovidos, porque ele foi o fundador, o verdadeiro líder do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, dito isso, eu queria falar para o ouvinte, tentar ser mais didático, fugir um pouco do jargão, porque a gente acaba revertendo a ele na pressa de falar. Eu queria dar um quadro geral, porque aí depois a gente entra nas minúcias. O quadro geral qual é? Quando a gente tem uma crise inédita, súbita como essa, né? A comparação seria um século atrás com a gripe espanhola, onde o sistema bancário era muito pouco desenvolvido. Mas, então, é uma novidade. Mas, teoricamente, conceitualmente, qual que é a questão básica? Você, para fazer uma economia movimentar-se, né, um sistema econômico para se movimentar, precisa de fluxos. E são fluxos de entrada, de caixa, né? O caixa é receber, você tem que receber recursos, e fluxo de saída, que é contas a pagar. E daí que, quando se paralisa o mercado, o comércio, as vendas, quer dizer, as pessoas se recolhem, a demanda cessa. Mas os compromissos, as contas a pagarem, continuam. E isso para todos os agentes econômicos. Daí eu quero fazer uma observação, parece simples, banal, mas nessa polarização que a gente vive, muitas vezes as pessoas se equivocam, principalmente do campo, a meu ver, do campo progressista, e se equivoca na análise. Quando a gente analisa o sistema econômico, a gente está analisando um sistema financeiro bancário. Tá? Então, muitas vezes, quando você vai ver o socorro, as pessoas falam, isso é socorro a banqueiro. E aí, naquela polarização nós contra eles, as pessoas deixam de enxergar que todos nós somos participantes desse sistema. Então, todas as reservas financeiras, da alta renda, do private bank, até o varejo tradicional, baixa renda, todos somos
temos nossas reservas financeiras no sistema bancário. Daí que existe aquele provérbio, né, que é uma verdade: banco grande demais, de varejo, não pode quebrar, porque leva todos os recursos para a perda, né, da riqueza acumulada com muito trabalho durante muito tempo. Observação: isso é diferente, e aí acho que tem até a ver com o que a Mônica disse, né, no sentido assim, isso não significa salvar banqueiros, tá? Dar mais lucro para banqueiros, manter o lucro dos banqueiros. Absolutamente. No caso de bancarrota, o terceiro ponto que ela chama atenção é: se em caso de bancarrota, tem que estatizar o banco. Ou estatizo para depois privatizar em épocas melhores, né? Isso significa isso: você salva o sistema, mas salvar o sistema não significa salvar o banqueiro. Mas não estamos, a meu ver, ainda não estamos absolutamente. A gente não pode criar nenhum pânico, né, de que deve haver corrida bancária, que algum banco esteja nessa situação, porque os bancos têm reservas suficientes e tudo. Dito isso, qual que é o problema? O problema, no caso que os debatedores citaram, esse está muito relacionado a bancos, mas a gente tem que ver que uma da função crucial de banco é a administração de recursos de terceiros, que é a administração dos fundos. Que aí eu, você, nós, todos, né, o cálculo são 13 milhões e 600 mil pessoas têm recursos em fundos de investimento. E uma parte desses fundos tinham em títulos pré-fixados, né, seja título de dívida pública, ou títulos mesmos pós-fixados, sofreram, como o Gabriel disse, marcação a mercado. Marcação a mercado é pôr o valor do mercado do dia. E sofreram perdas nesse mês de março. Esse mês de março vai ser conhecido na história como um mês de clash. A gente fala na Quinta-feira Negra. Quinta-feira Negra nesse mês foi 12 de dezembro. A bolsa caiu pela metade. Houve uma perda de riqueza, de valor de mercado das empresas brasileiras de 1 trilhão e 700 bilhões. Você fala: o que é isso? É muito ou pouco? Bom, dá para ver se o PIB brasileiro é 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Perdeu, o valor do mercado das empresas era 4 trilhões e 700 e hoje é 3 trilhões e 200. Né? Aliás, 4 e quase 900 caiu para 3 e 200, mais ou menos gira em termos de valor. Isso dá um chamado efeito pobreza. Tá? Efeito pobreza é isso: as pessoas pagam, independente da pandemia e tal, naturalmente, as pessoas que perdem riqueza cortam a demanda, param de consumir para tentar recuperar um pouco da riqueza. Tá? Então, quem tinha ações está uma perda substancial. Bom, então, daí que nós, dentro desse quadro, chegamos à tua pergunta. Né? Em relação a depósito compulsório, depois a gente vai discutir outras medidas, qual que é a lógica de comportamento da autoridade monetária do Banco Central? É justamente esses fluxos de fundos não paralisarem. Tá? Vou dar uma imagem. Numa empresa pequena, sem reservas, ela vai precisar de crédito de capital de giro, né? Porque ela tem contas a pagar. Se ela manter os trabalhadores, para não despedir os trabalhadores, ela vai ter que ter um crédito de capital de giro para pagar os trabalhadores. As empresas grandes falam: essas têm reserva, mas são casos raros no Brasil, porque 10 maiores no Brasil chega a quase metade do valor do mercado das empresas. Então, a Vale, a Petrobras já pegaram capital de giro no exterior, essa suporta. Mas o fato é que as pequenas têm que ter uma rolagem de dívida, um refinanciamento. Daí o Banco Central diminui até a exigência de depósitos compulsórios, antes era 35%, né, depósito a prazo, reduziu, já tinha baixado aos 32%, reduziu para 25% e já está pagando em baixar para 17% a exigência de recolhimento dos depósitos a prazo para dar fôlego para os bancos fazer esse refinanciamento e vou usar uma metáfora popular, né, a roda continuar a girar. Porque os fluxos, resumindo, o que eu estou querendo dizer, a estratégia principal é manter os fluxos de renda, se possível. Quando as empresas não pagam, aí é o que o Gabriel disse, o governo entra suplementando, né, para manter o mínimo, até a sobrevivência, no caso de baixa renda, mantendo os fluxos de renda,
e os fluxos financeiros. Na verdade, não pode esquecer que nesse sistema você tem cadeias produtivas que são interligadas, você tem cadeias comerciais, cadeias financeiras, né? E hoje mesmo eu escrevi um artigo, foi postado no Engenheiro, e lembrando da parte dos aluguéis. Quer dizer, todas as três formas de renda, salário, lucro, juros e aluguéis têm que ser mantidos. Porque se você cortar um elo, sabe, vai ter um efeito encadeamento e aí o sistema paralisa com aquele risco, o Gabriel chamou a atenção, né? E aí provocar uma quebradeira. Fernando, vamos fazer mais uma rodada e daqui a pouco você complementa a sua análise aí. Eu queria ver com a Mônica. Mônica, você estava no FMI quando teve em 2008, não? Não, em 2008 eu estava no Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2005, então saí do FMI em 2005, então logo antes da crise. Mas o Tim Geithner, que era na ocasião o presidente do Fed de Nova York, e que, portanto, teve, obviamente, na linha de frente do combate à crise em 2008, o Tim Geithner foi meu chefe, que depois, posteriormente, foi secretário do Tesouro Americano, ele foi meu chefe no FMI. Então, nessa ocasião, mesmo estando no Brasil, e ele na linha de fogo lá da crise, eu conversava muito com ele. Como que foi esse tratamento aos bancos lá que estavam com todos aqueles créditos corporativos? A contrapartida, como é que foi feito? Pois o Fed foi muito criticado, eu acho que incorretamente, na verdade, porque isso era uma ação que o Fed tinha que fazer o que fez, assim, porque ali, se não fizesse o que fez no primeiro momento, né, naquele primeiro momento em que houve compras de carteiras diversas, houve injeção de liquidez direta em mercados de crédito que o Fed não estava acostumado a atuar, teve uma porção de programas que foram desenvolvidos e que o Fed, na realidade, não tinha o alcance para fazer, só depois que foi ter autorização do Congresso para fazer. Mas, assim, naquela altura, o Fed agindo como um apagador de incêndio, né, como um bombeiro, o Fed saiu fazendo e tomando uma porção de atitudes ao mesmo tempo, sem ter muita clareza sobre a exigência das contrapartidas, porque ali a gente estava, de fato, no meio da crise, né? Então, você formular as políticas e as contrapartidas tudo ao mesmo tempo fica muito complicado. E aí o Fed acabou sendo, eu acho, incorretamente criticado por não ter posto as contrapartidas, mas não dava, porque assim era uma situação excepcional onde você tinha que agir com rapidez. O Tesouro Americano, posteriormente, que deu respaldo a muitas das operações do Fed, inclusive essas operações mais diretas de compra de carteira de bancos e tudo mais, o Tesouro Americano, posteriormente, fez sim umas contrapartidas. Tanto que, por exemplo, para alguns bancos que foram super beneficiados, tipo Bank of America, Goldman Sachs, que nem era banco, mas foi forçado a virar banco, o Citibank, além de outros, esses bancos todos, eles não foram, digamos assim, estatizados, porque isso vai contra, né, toda a visão americana assim, sobre como se faz as coisas, mas eles tiveram uma participação acionária pequena do Estado, sim. Então, houve uma reconversão acionária para o setor público por conta da ajuda que eles receberam diretamente, principalmente nessa história aí de compras de carteiras. E houve suspensão de pagamento de bônus, houve suspensão de pagamento de dividendos, tudo isso aconteceu. É verdade que aconteceu numa medida menor do que muita gente gostaria de ter visto, até porque aquela crise em particular foi uma crise causada por excessos do sistema financeiro, né? Então, foram as próprias instituições que, ao agir da forma como agiam, com pouca regulação, como havia naquela época também, fizeram uma porção de besteiras e depois, assim, tudo aquilo caiu no colo do contribuinte e houve, evidentemente, uma reação muito forte contra o sistema bancário, contra as instituições financeiras e contra a resposta, porque muita gente percebeu que as instituições financeiras, de um modo geral, foram um pouco penalizadas pelo estrago que elas causaram. Eu até aceito isso, acho que isso é até verdade, porque em outras ocasiões talvez a gente tivesse visto
dirigente de banco indo preso, o que deveria ter acontecido, que não aconteceu aqui. Mas só para lembrar que aquela situação lá é bem diferente dessa situação agora, porque, primeiro, como disse o Fernando, como falou o Gabriel, a gente não está numa situação, a gente está chegando numa situação em que podem haver problemas no sistema financeiro, mas a gente ainda não está nessa situação. Então, essa ação do Banco Central, ela é uma ação preventiva, essa primeira observação. E a segunda observação é que, de toda maneira, a crise ela não está sendo causada por excessos do sistema financeiro, ela está sendo causada por um problema de saúde pública, né? E pelas medidas sanitárias que têm que ser tomadas e tal. Então, é de natureza completamente diferente nesse aspecto da crise de 2008. Eu queria ver com o Gabriel. Gabriel, primeiro ponto, essa questão de marcação no mercado, é só para lembrar os espectadores, aí, em 2002, aquela corrida que teve contra fundos e tudo, não teve nada a ver com o risco Lula. Ali foi um erro do Armínio Fraga e do Luiz Fernando Figueiredo. Eles soltaram um pacote, que é o seguinte: para o sujeito comprar títulos cambiais, hedge cambial, ele teria que adquirir letras financeiras lá prefixadas e tudo. Então, esse pessoal comprava o pacote e vendia as letras. Quando vendia as letras, o preço da letra caía. Isso impactou as cotas de fundo, provocando aquele pânico. Mas eu queria ver com o Gabriel que explicasse um pouquinho o que foi o mercado de debêntures aí no último ano, inclusive com essa redução da taxa Selic. Porque tem o mercado de balcão de debênture, tem negociações que ocorrem, que é um mercado pouco transparente ali. Teve excessos o ano passado com a parte de crédito. E as debêntures, como é que é? As instituições elas emitem, as empresas emitem e colocam instituições, ou os bancos adquirem e depois repassam no mercado secundário. E depois é o seguinte: de que maneira que o Banco Central iria fixar o preço dessas debêntures, já que você não tem clareza, que nem você tem no mercado de LFTs. E o segundo ponto também relevante é o seguinte: até que ponto que os lucros corporativos, o ano passado, estavam ligados também a esse aumento da Bolsa e dos ativos de uma maneira geral? Eu acho ótimo o ponto que você fez, eu vou tentar interligar eles aqui. E eu gostei bastante, o Fernando comentou, assim, a gente precisa entender o nosso sistema econômico como um sistema eminentemente um sistema financeiro bancário, esse é o ponto principal. E aí, fazendo um pouco o link com o que você estava falando com a Mônica, assim, talvez, se não me engano, o filme é o Too Big to Fail. Ao final do filme tem uma conversa do Bernanke com o Paulson, onde o Bernanke pergunta ao Paulson: olha, ele está dando esse dinheiro todo para os bancos vão emprestar para as pessoas, né? E o Paulson diz: vão sim, vão emprestar. É um pouco desse problema do dinheiro empossado, que é o que me preocupa e que aqui, linkando com a sua pergunta, estava começando a acontecer aqui no Brasil, de a gente entrar num sistema mais parecido com o que tem o resto do mundo, e agora reverteu. Se a gente olhar assim, os 5 principais, pegar Banco Central Europeu, Banco Central Americano, Banco Central Suíço, japonês, chinês, chegou a ter 20 trilhões ali de ativos no balanço desses bancos, né? Bancos centrais comprando 40 bi mês, 60 bi mês de ativos, ou seja, estavam comprando esses papéis para tentar sustar a deflação do preço desses ativos. E, como disse a Mônica, era isso mesmo que precisava ser feito, né? A Ellen, durante um tempo, preocupada de que a gente continuasse com isso e se em algum momento a gente precisasse voltar com esse remédio, como é que a gente faria, mas em nenhum momento se conseguiu fazer o que se esperava, apesar de ter se iniciado esse movimento de reduzir balanços de bancos centrais, mas a normalização, se chamava, dos balanços, se encontrou muita dificuldade em fazer, justamente por isso que a gente está comentando aqui, que é a tal da marcação a mercado. Quando eu estou comprando os papéis, eu vou gerando uma demanda e aí eu seguro o preço dele. Tudo que tem mais demanda, sobe ali um pouquinho o preço. Estou fazendo uma simplificação aqui para ficar mais didático. Se o Banco Central passa a entrar vendendo papéis, o que ele vai fazer vai ser reduzir o valor daqueles papéis. Se esses são papéis que existem no balanço de diversos agentes econômicos e são negociados no mercado, nesse ambiente que a gente chama de que sofre marcação a mercado, quando eu reduzo o valor daquele papel, eu não reduzo só para mim, eu vou bater em todo o estoque daqueles ativos, né? Que estão nos ativos de bancos, nos ativos de fundos. Então, o Banco Central fica com muita dificuldade de fazer esse processo, porque ao botar a venda aquilo, ele vai gerar esse efeito pobreza, como disse o Fernando aí, e uma série de agentes econômicos, né? Então,
a gente vê até discussões sobre essa expansão da liquidez, até se diz sobre novas teorias monetárias, né? Você está vendo? A gente emitiu esse monte de moeda e não gerou a inflação. Eu odeio a separação que fala em economia monetária, financeira e economia real, mas aí claramente o que existia, e aí sim dá para trazer, por exemplo, o Brasil, tanto lá fora e estava começando a acontecer aqui, é uma dissonância entre o valor dos ativos financeiros e o valor, a inflação, vamos dizer assim, das mercadorias, bens e serviços. Ou seja, essa redução das taxas de juros vinham geralmente porque a economia não ia bem. Como a economia não ia bem, não estava crescendo, o Banco Central reduz juros. Ao reduzir juros, tanto títulos de dívida quanto títulos de empresas, pedaços de ações de empresas, têm o seu valor inflacionado, porque eu aumento a liquidez e porque esses títulos, geralmente, são títulos que são fluxos de caixa futuros descontados ao valor presente. Quanto menor a taxa de juros, maior o valor presente daquilo, como se fosse um financiamento de uma casa. Se eu tiver um juros menor, eu vou descontar aquelas prestações, vai parecer que o valor da casa é maior. Então, este processo vinha ocorrendo. Então, você ficava num ciclo que o Banco Central reduz juros, ao reduzir juros tem mais liquidez no mercado, os ativos financeiros são precificados mais para cima, mas quando eu olho para a atividade econômica, ela não está pegando, ela não está rodando mais rápido. E aí o Banco Central é obrigado a reduzir mais juros e assim sucessivamente. A gente viu ao longo desses anos uma série de apelos, tanto dos bancos centrais quanto dos especialistas na área econômica, o próprio FMI, a The Economist fez isso, assim, olha, os governos centrais precisam ajudar os bancos centrais, a política monetária está sendo insuficiente para reativar a economia. Eu preciso fazer o preço da atividade econômica convergir para o preço desses ativos financeiros, o que não está acontecendo. O Brasil, com esta redução da taxa de juros de 14 para 4, grandes números aqui, né? Isso aumentou a liquidez do sistema, deixou uma série de agentes econômicos órfãos de taxas de juros que rodavam ali a 1% ao mês em títulos que não tinham praticamente nenhum risco, que eram títulos públicos, né? E aí se começou a aumentar a busca por papéis que têm mais prêmio e, obviamente, mais risco, entre eles bolsas, debêntures, uma série de papéis como esse. Eu não identificaria como um excesso, eu identificaria como um processo de você sair de uma posição que você tinha uma normalidade no Brasil, que você podia ficar em títulos públicos recebendo uma taxa de juros muito alta, e aí você foi migrando para isso. Agora, o que está acontecendo é o oposto do que se esperava, é que a atividade econômica fosse buscar, é isso que a gente esperava, né, o preço dos ativos financeiros. Agora está acontecendo ao contrário, o ajuste nos ativos financeiros já ocorreu, como explicou o Fernando, com esse mês de março, naqueles que sofrem marcação a mercado. Hoje, a gente tem já um cenário já de preocupação no sistema financeiro por ausência de liquidez? Não. Essas taxas de juros baixos deixaram os bancos líquidos, o mercado líquido, e se aguentou todo esse ajuste, com a bolsa funcionando e espancando os agentes ali que estavam sofrendo a marcação a mercado. Se aguentou esse ajuste, sobreviveu. A preocupação é com essa segunda fase, quanto tempo empresas e pessoas vão resistir com a atividade econômica parada. E aí, é lógico que ninguém vai defender que a atividade econômica volte, botando em risco a saúde das pessoas. O que a gente precisa defender é que o Estado crie políticas para sustentar a renda, para não permitir que agora essa parada econômica provoque um ajuste maior nos bancos, no sistema financeiro como um todo, e até nas pessoas que precisam subsistir com alguma renda. Fernando, você tem feito estudos muito interessantes sobre os fundos de investimento, de uma maneira geral. O que as debêntures, digamos que se tivesse uma queda das debêntures, o que representaria de impacto em cima dos correntistas mesmo, em cima dos fundos de investimento, PGBL e outras mais? No ano passado, houve um carnaval, né? As pessoas comemoravam porque, finalmente, a economia de endividamento público brasileira ia se transformar numa economia de mercados de capitais americana. E, no caso, que os debêntures estariam substituindo o financiamento do BNDES. A história é ingrata, né? Que em curto prazo, uma grande crise, né? Inédita, mas hoje um dos temas que se discute, eu até coloco em debate os demais, que é o seguinte: em vez do Banco Central comprar as debêntures, por que não o BNDES, via o BNDES Par, comprar essas debêntures?
que essas debêntures podem ser transformadas em ações. E aí o BNDES segura um tempo, né, como ele sempre fez, essas debêntures convertíveis em ações, e depois vende no mercado em um momento melhor. Fazer uma atuação anticíclica via o banco público, né? Esse é um ponto que não apareceu ainda no debate brasileiro, né? Mas que eu até tive contato com o presidente da Associação dos Funcionários do BNDES e me chamou a atenção para esse ponto. O BNDES não pagou nada a respeito disso. Seria um momento, em vez do Banco Central monetizar as debêntures, né, o BNDES cumprir essa missão. Bom, dito isso, vou diretamente à sua pergunta, é a seguinte. Várias carteiras, e aí é importante, tanto do carteira de administração de recursos terceiros, ou seja, carteira de fundos, quanto a carteiras próprias dos bancos. Eu vou dar uma imagem para o ouvinte, que aí dá a gente dimensionar o que a gente está falando. Você pegar a dívida pública, você dividir em 4, você tem, grosso modo, varia assim, tem um pequeno desvio padrão, mas grosso modo fica assim, 1/4 em carteiras dos bancos, outro 1/4 em carteira dos fundos de investimento, um 1/3 em carteira de fundos de pensão. Ou seja, esses 2/4 são ligados à força de trabalho, sabe? É capital de origem trabalhista, fundo de pensão e fundo de investimento, a maior parte é de trabalhadores, de varejo de alta renda. E o quarto final, hoje, praticamente está caindo, os estrangeiros estão em fuga, mas você divide pela metade esse quarto, para dar uma imagem, tem os investidores não residentes estrangeiros. Então, dá para isso ver assim, o que está em jogo, os interesses que estão em jogo. Então, metade, pelo menos, é capital de origem trabalhista. Significa, são trabalhadores, geralmente são trabalhadores com formação universitária, esses 13.600.000 que eu citei, eles são praticamente o mesmo número da força de trabalho formado em ensino superior, sabe? Em ocupação. Ou seja, uma correlação causal, né, muito grande em varejo de alta renda e aplicação em fundos, títulos de valor imobiliários, principalmente dessas pessoas. Então, quando se fala em o banco, aí no caso do Brasil está discutindo o Banco Central organizar um mercado secundário, dar liquidez a esses fundos, no fundo, a discussão é dar recursos para os investidores que estão em fuga desses fundos, porque em mês de março o valor nominal das cotas caiu em diversos. PGBL e VGBL, lembro, PGBL é aquele de 12% da renda bruta pode ser descontado do imposto de renda se você aplicar. Então, pessoas de varejo de alta renda, né, classe média alta, universitária, geralmente aplicou nesses fundos. Além desses, os fundos, até os fundos pós-fixados perderam valor. Então, está havendo um movimento, eu já conversei com pessoas assim, do mercado, que é os investidores saindo dos que tiveram marcação ao mercado, perderam o valor de cota, indo para o pós-fixado. Para dar outra imagem para o ouvinte, neste mês, se a pessoa não tivesse depositado recursos no mercado financeiro, ela não perderia dinheiro. Isso que é o Keynes chamou a preferência por liquidez em época de grande crise, de crash, de grande depressão. Porque aplicado em fundo de investimento, a grande maioria perdeu em valor nominal. Entendeu? Então, isso leva ao quê? As pessoas, eu não vou aplicar. O mercado financeiro paralisou, eu vou reter o dinheiro. É a preferência por liquidez absoluta. Keynes chamou armadilha de liquidez. É uma circunstância específica de grande depressão, que a gente está vivendo. Então, a ideia é isso, dar essa possibilidade de retirada ou saque, que está nos contratos, que os bancos não podem recusar aos seus clientes, né? Se houver isso, pode haver corrida bancária, e a Mônica chamou atenção. Né? Se você paga assim, não tem o banco pagar, não tem dinheiro para devolver para você. Imagina. Há um efeito demonstração, porque fala assim, se aquele banco não fez isso, por que esse meu, que é do mesmo tamanho, não fará? Aí há uma corrida bancária, sabe? Aí é uma desgraça.
O custo de salvar um sistema bancário é muito maior do que salvar um único banco. Então, a diretriz está correta, a meu ver. Eu acho que, não vou discutir a opinião, mas pelo que eu já disse a Mônica e o Gabriel, a lógica de comportamento do Banco Central está correta. Tem que dar liquidez e fazer um mercado da fluência. O ponto importante também destacar pela Mônica é o seguinte: isso não significa beneficiar nem altos bônus, né, lucros, pagamento de dividendos, nem bônus para os executivos, quer dizer, porque no momento de crise todos estão sofrendo. Não cabe à alta administração do banco, dos acionistas, se sair bem dessa situação. Então, tem exigência de dose de sacrifício e bilionários conscientes têm essa noção. A gente tem visto declarações nesse sentido. Bom, eu queria colocar um ponto aí. Primeiro, essa questão de marcação a mercado hoje, com essa instabilidade, com essa falta de expectativa, é uma maluquice. Né? Como é que cada dia você vai ter uma expectativa? Você nem sabe quando que volta a economia, e depois você tem que analisar a perspectiva de cada empresa, que varia a cada tempo, você não tem nem noção de volta da economia. Então, a marcação a mercado é uma piração. Agora, e daí, essa questão do BNDES Par é uma saída, efetivamente, aí, que, bem objetiva, aí, que atende a essa questão da contrapartida. Mas eu pergunto o seguinte, que é o ponto central. Eu sei que é uma pergunta, é palpite só, porque é impossível você ter uma ideia. Mas eu queria que cada qual dissesse a sua expectativa em relação ao futuro aí da economia esse ano, se há alguma expectativa, algum estudo prevendo o fundo do poço aí, se a economia volta em V, se volta em U, se volta em L. Como é que estão os estudos aí, Mônica? Olha, Nassif, em V certamente não volta, né? Em V é aquela ideia de que você cai muito e volta logo em seguida. Tem o rebote, um rebote rápido. Eu acho que em V não rola, porque a situação é muito grave hoje. A gente já tem, não só... Vamos lá, no Brasil, e eu tenho chamado a atenção a isso há algum tempo, a gente já entrou nisso de forma muito frágil, a gente já entrou nessa crise com uma economia muito frágil, como o Fernando e o Gabriel disseram aqui também, mas, para além disso, dada a natureza dessa crise em si, dada essa ideia, essa natureza de parada súbita, o Brasil já está num flerte de depressão econômica. Assim, a gente tem visto diversos analistas e bancos e outras instituições falando das suas previsões para o PIB de 2020, e já vimos muitas revisões para baixo, todo mundo já convergiu para um cenário de recessão. O que eu acho que ainda não está inteiramente na cabeça das pessoas é que não é uma recessão qualquer, é um estado de depressão da economia mesmo. Então, eu tinha saído na frente falando, tudo é chute no momento, né, Nassif? A gente não tem, como é uma situação sem precedentes, a gente não tem uma capacidade assim de dar muita certeza a respeito de nenhum número que a gente fale. Mas eu já vinha falando em contração do PIB de, sei lá, na faixa de uns 6%, mas pode até ser pior do que isso, né? E a julgar, inclusive, pelo que está acontecendo em outros países, aqui nos Estados Unidos, onde você tem dados sendo disponibilizados o tempo inteiro, a gente sabe que aqui a taxa de desemprego do mês de março não refletiu ainda tudo o que aconteceu nas semanas mais recentes. Os pedidos de seguro-desemprego estão na lua, são 10 milhões nas últimas 2 semanas, o que é um número, assim, de novo, inédito, nunca se viu. Isso provavelmente vai bater com uma força imensa no mês de abril. Então, quando a gente olhar a taxa de desemprego nos Estados Unidos em abril, ela provavelmente vai saltar para algo na faixa de 13% a 14%, vindo de uma taxa de desemprego apenas no último mês, né, não março, mas fevereiro, de 3,5%. Você vai saltar de 3,5% para 14% de desemprego aqui. Então, você pega aqui a situação americana,
que era de uma economia que estava indo relativamente bem, e de repente a parada súbita provoca esse estrago todo, imagina no Brasil, onde a nossa taxa de crescimento de partida era baixa, onde a nossa taxa de desemprego já era alta, com essa parada súbita e todas as repercussões internacionais que vêm para cima da gente, inclusive, não dá para imaginar que o quadro seja outro que não o de uma depressão econômica. E a saída é muito complicada, porque a gente tem que lembrar o seguinte: os cenários que a gente se baseia, os cenários que a gente tenta mapear nas nossas cabeças, né, para imaginar a saída da crise, eles não podem estar desconectados da realidade da epidemia, né, e do que é a doença, do que é a epidemia e do que os infectologistas estão falando. Então, a gente tem que andar em paralelo a eles. E o que tem sido dito, e o que a gente está vendo em termos de cenário, é claro que pode mudar repentinamente, mas no momento é assim: essa epidemia e essa crise só vão acabar no momento em que você tiver uma de duas coisas: ou uma vacina, ou a dita imunidade não sei nem como falar direito em português, mas o tal do herd immunity, que é o termo que se usa, quando você tem um percentual enorme de pessoas numa dada população que já está infectada, que, portanto, o vírus já não tem mais poder de contágio, mas para chegar nesse estágio, você vai passar por uma dor imensa. Então, a gente espera que uma vacina venha antes disso. De todo modo, a vacina não vem antes de 12 a 18 meses, pelo que a gente ouve da comunidade científica. Então, é irrealista a gente trabalhar com um cenário de retomada econômica de menos do que esses tais desses 12 a 18 meses, porque o que a gente vai ter nesse meio do caminho é, muito provavelmente, um cenário em que a gente vai relaxar um pouco as medidas sanitárias e vai voltar atrás, vai relaxar e vai voltar atrás. Vai ser um cenário assim de ida e volta, ida e volta, ida e volta da economia, até que as coisas consigam se normalizar, uma vez que a epidemia tenha acabado. É dizer assim, para o Brasil, provavelmente um cenário de depressão em 2020, principalmente se o governo não fizer rapidamente o que tem que fazer, já está lento, já está atrasado, a gente tem falado disso aqui muito, eu e você, mas, para além disso, o cenário de retomada é muito lento e muito complicado, assim, porque ele segue para e passo o que acontece com a epidemia em si, né? Então, eu vejo assim. Ou seja, você tem uma situação que exige um cirurgião de alta habilidade e entrega para o Paulo Guedes. Bom, essa é a opinião minha aí. Ô, Gabriel, como é que você está vendo o cenário aí? Só para pegar um pouco uma provocação que eu percebi que estava nas suas perguntas anteriores e tentar também dar uma acalmada em quem está nos assistindo aqui, em alguns aspectos. Do ponto de vista de problemas bancários e do sujeito que tem correntiça e não conseguir sacar seu dinheiro ou não, eu realmente acho que esse risco hoje é bem reduzido. Eu queria só elencar duas coisas aqui. Um é o FGC, né, que é uma herança da crise de 2008. Nós temos aqui um fundo garantidor para CDBs, para as pessoas que compram CDBs, né, no Brasil, e que vai até 1 milhão por CPF e até R$250 mil de exposição por instituição financeira. Então, a gente tem um sistema de proteção para eventuais problemas com CDBs nesse sentido. E a gente enxerga que os bancos, apesar de muitos já terem feito várias operações, mas os bancos estão líquidos, até por toda a questão da redução da taxa de juros. Então, o Banco Central tem monitorado os bancos para saber como é que estão os vencimentos em CDBs nos próximos 6 meses, 12 meses e a disposição de caixa. Eles estão monitorando todos os bancos diariamente e é uma situação ainda que eu acho que não é preocupante. Existe um segundo tema, que é o tema que você comentou, que são dos fundos, que é tanto os fundos que têm ações, fundos de equity, quanto fundos de dívida, fundos de renda fixa ali, né? Ocorreu um problema que já passou agora aqui em março, que era quando os fundos começavam a cair, as pessoas pediam resgate, e aí os fundos, os gestores dos fundos, se viam obrigados a vender papéis, muitas vezes papéis bons, porque aqueles papéis eram os papéis que tinham mais liquidez, para conseguir fazer caixa, para dar o resgate para o cliente. Então, isso, o sofrimento disso ocorreu em grande medida em março. Passou durante esse período e você tem que ficar atento, enquanto cliente, a fundos que têm um certo descasamento entre passivo e ativo, entre fundos que dão resgate num prazo curto com ativos com prazo longo, por exemplo, de dívida. Isso pode ser um problema, mas o que a gente assistiu foi que
boa parte dos fundos já se moveram para ficar líquido e suportar esses resgates, que acabam gerando uma medida procíclica de venda de ativos ali, né? A preocupação maior é justamente isso que você está colocando e o que a Mônica levantou ali. Esta crise é uma crise que a gente, olhando aqui, nós estamos que nem navegador do século XVI, a gente consegue enxergar 1,5 milha na nossa frente no máximo. Não há nenhuma previsão de que a gente vai voltar à normalidade. E mesmo quando voltar à normalidade, há muita dúvida sobre que normalidade é essa que vai acontecer. Qual vai ser o impacto no mercado imobiliário? Eu tenho ouvido muitos CEOs de empresas dizer, olha, eu estou percebendo que o home office funciona bem, eu precisaria talvez de espaços menores. O que vai acontecer? Eu acho que tem mudanças que podem permanecer até depois, mas a gente não consegue enxergar essa retomada da normalidade num curto prazo. O banco qual eu presido, na semana passada, soltou uma previsão econômica, acho que entre as mais pessimistas, em volta de 5% de redução na economia, de retração da economia nesse ano. Foi até destaque, a gente foi um pouco criticado por isso, mas a gente realmente hoje não consegue enxergar uma retomada da normalidade da economia, a não ser que venha uma política forte fiscal, de transferência de renda, e ainda assim para reduzir esse efeito. Uma ideia de retomada da economia, para mim, pelo menos, eu não consigo enxergar no horizonte no curto prazo ainda. O curioso é ter gente ainda propondo redução de salários para funcionários, para... A ideologia é... Hoje, até um bom amigo meu aí, liberal, ele dizia o seguinte, esse negócio de dinheiro para os governadores vai tirar dinheiro nosso para os governadores. Mas quem é nosso? Pô? O dinheiro é para ir para a população, pô, nosso. É impressionante. E aí é um pouco do famoso paradoxo da parcimônia, né? Para as empresas e para os indivíduos faz todo sentido essa busca por liquidez e o corte dos salários ou, eventualmente, demissões. Mas se todos nós fizermos isso ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que vai aprofundar a crise. Por isso que o governo é o único agente capaz de coordenar alguma coisa para assustar esse efeito. Fernando, qual é a sua projeção aí, os próximos passos? O que vai virar o Brasil? Bom, toda vez que me pedem projeção, previsão, eu respondo com aquela ideia básica. As previsões de economistas existem para as previsões dos meteorologistas parecerem melhor do que são. Então, agora, nessa crise, eu estou vendo uma novidade. As previsões dos epidemiologistas são piores ainda. Eu tenho conversado com minha esposa, pessoas assim, sempre é o argumento da autoridade. Mas fulano, que é fodérrimo, para usar um popular, disse que daqui a 2 meses, 3 meses... Isso. Simplesmente é isso. Você não tem nenhuma base científica de dados para fazer uma previsão. O que é uma previsão? É você descobrir um padrão no passado, do passado até o presente, uma certa regularidade, e extrapola essa regularidade para o futuro. E aí se faz cenário. Se tiver assim, um cenário otimista. Se tiver um cenário pessimista, está baixo. Mas é isso. Você acha que vai haver uma reversão à média no futuro. Então, previsão, eu não trabalho nunca com previsão, porque não há base científica de nenhuma. Tudo é chute. Literalmente, chute. É uma novidade. Mas isso em termos de análise quantitativa. Em análise qualitativa, isso é o nosso dever profissional. Os economistas têm que fazer uma análise qualitativa do fenômeno, com base nos seus conceitos, nas suas teorias. E aí eu chamo a atenção, o Gabriel até começou a falar num tema que eu quero tratar, é o seguinte. Agora, a política monetária, a meu ver, está mais avançada, pensando na atuação do Banco Central, em direção mais correta, e a política fiscal atrasada, o ponto que vocês já chamaram a atenção, atrasada, e, a meu ver, até contraditória, como tudo nesse governo. Por quê? No momento agora, você está precisando expandir demanda. Quando sai uma diretriz falando assim, não, o governo vai garantir 40% dos salários, que a empresa despediu os seus empregados. Sinaliza o seguinte, pode demitir que o governo garante, e tudo bem, não vai ter nenhuma punição nem nada. Você vê que isso é o contrário do que foi feito na Argentina. O presidente da Argentina, qual foi a iniciativa aprovada? 60 dias proibida a demissão.
Não foi isso? É o inverso. Eles sinalizaram o seguinte, olha, as empresas têm que ter reservas, senão vamos segurar as pontas 60 dias. E aqui não, a sinalização é contrária. Eu acho que, nesse primeiro momento, a política monetária é fundamental. Eu acho que a direção está correta, a gente pode discutir, até como a gente não sabe muito a dimensão, né? Mas aí é processual. De acordo com o processo, a gente vai acompanhando, criticando, incentivando. Mas a política fiscal que vai ser decisiva para a retomada do crescimento. Tá? Sem saber prever quando será, mas quando houver, e a gente tem que preparar para isso, mesmo vai haver circunstâncias, as reservas vão ser esgotadas, em tudo. Né? Embora algumas cadeias de alimentos parece estar continuando, então é por isso que não dá para prever PIB. Você tem setores paralisados, somente na área de serviço. Mas a agricultura e tal, tudo isso parece que continua. Mas cair a exportação. Então, são tantas variáveis, o sistema está tão complexo, é impossível prever, né? Porque mudaram todas as variáveis. Mas o fato é o seguinte, quando retomar o crescimento, a política fiscal vai ser decisiva. No que eu estou pensando? Eu acho que, provavelmente, os demais debatedores também pensam da mesma forma. Você vai ter que expandir o gasto de investimento. Agora ficou assim claro que essa ideologia, né, de laissez-faire, em uma situação de crise, Grande Depressão, não funciona. A revolução do pensamento econômico do século XX foi isso. Num momento com as expectativas extremamente pessimistas, demanda paralisada, quer dizer, você tem que criar demanda de gastos de investimento públicos, pode ser parcerias público-privada, infraestrutura, concessões, mas, principalmente, o foco vai ser, né, investimento pesado, com crédito de bancos públicos. Né? A Caixa, por exemplo, tem que retomar pesado, como estava antes, o crédito imobiliário, que é fundamental, não só do ponto de vista social, mas para movimentar a cadeia também da construção civil. Né? Petróleo, você vê que o quadro está muito pessimista, tem dado melhorou um pouquinho a cotação do barril na semana passada, mas está muito pessimista. Né? Então, você vê aquela perspectiva do petróleo, né, salvar o Brasil nessa década que a gente está entrando, já há um cenário que não vai ser tanto assim. Né? Mas o fato é que o Estado tem que voltar a ser um Estado desenvolvimentista. Esse debate que a gente tem que fazer com os ouvintes, com os eleitores. Nós temos que retomar um projeto de desenvolvimento para o país. Não se trata mais agora de vou ajuste fiscal, pagar a dívida, sabe? Não é finanças de dona de casa, pagar pagamento. Estado tem soberania na emissão da moeda. Ele emite à vontade agora na época da crise, porque não vai dar inflação, está tudo pagado. Tá? Depois, recolhe isso através de impostos. Para isso, o Congresso Nacional vai ter que aprovar medidas tributárias para fazer isso. Mas, então, eu vejo isso. A política fiscal tem que ser muito mais ativa do que está sendo. Bom, eu queria agradecer muito a participação de todos aí. Os nossos espectadores vão achar que teve um debate técnico. Eu posso afiançar para vocês que é um debate de altíssimo nível aqui, com visões pragmáticas, visões com conhecimento de mercado. Queria agradecer muito a Mônica, o Fernando, o Gabriel, por proporcionar essa discussão e essas ideias aí, pessoal. O prazer foi meu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Um abraço a todos. Pessoal. Um abraço aí. Deixa eu encerrar aqui, que deu uma travadinha aqui para encerrar. Está tão bom que o computador está... Isso foi ao vivo ou foi gravado?